Olá e sejam bem-vindos a mais um Falar Informal. O programa de hoje foca-se no trabalho desenvolvido pelos projetos de prevenção aos maus-tratos a crianças, que tão são importantes na nossa sociedade civil. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço desde já a presença, a doutora Amândia Pereira, coordenadora do projeto Gaia Ativa-te, a doutora Carmen Sousa, assistente social no projeto Primeiros Passos, e a doutora Cristina Mendonça, psicóloga no projeto Primeiros Passos. Doutora Amândia, começo por si e gostava de lhe perguntar qual o papel do Gaia Ativa na sociedade civil. Okay. Eu vou começar por explicar o que é o Gaia Ativa. Portanto, o Gaia Ativa é um contrato local de desenvolvimento social. Portanto, é um projeto cofinanciado pelo POIS, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia. Há 3 CLDs no Concelho de Vila Nova de Gaia, portanto, nesta 4ª geração, estão divididos por zonas de intervenção. Nós somos o CLDS, cuja entidade coordenadora é o Centro Social e Paroquial de Santo André de Canidelo e a entidade executora o Centro Social e Paroquial de Vera Cruz de Candal. E, portanto, nós abrangemos só determinadas freguesias do Concelho de Vila Nova de Gaia, que são elas Canidelo, Aforada e Santa Marinha, Vilar do Paraíso e Mafamude, Oliveira do Douro, Madalena e Vilar de Andorim. As outras 2 equipas CLDS abrangem o restante concelho com o plano de ação dentro dos mesmos moldes. Portanto, o que é um CLDS? É um instrumento de combate à exclusão social. Portanto, nós fazemos uma intervenção de proximidade sempre em parceria com os restantes recursos do concelho. Portanto, aqui o objetivo máximo é a inclusão dos grupos populacionais mais fragilizados, através sempre da capacitação pessoal, social e económica. Portanto, o CLDS tem 2 eixos de intervenção. Nós não trabalhamos só a parte da infância. Portanto, nós trabalhamos o emprego, o eixo 1, que é o emprego, a formação e a qualificação, e trabalhamos a intervenção familiar preventiva da pobreza infantil. E em cada um dos eixos, o nosso âmbito de intervenção tem objetivos diferentes. Portanto, a nível do emprego, o nosso objetivo é trabalhar quer desempregados, quer jovens no ensino secundário, as questões da integração profissional, sempre capacitando para a procura de emprego, as questões de empreendedorismo, todas as questões relacionadas com a qualificação e com a empregabilidade. A nível da intervenção familiar, que é o nosso eixo 2, que o objetivo é articular com os profissionais que estão no terreno a acompanhar, nós não fazemos acompanhamento, portanto a nossa intervenção é sempre mais pontual. Nós articulamos com as equipas que acompanham e que intervencionam as famílias e dinamizamos experiências de desenvolvimento parental, pessoal e social, que favoreçam a promoção dos direitos das crianças e previnam a pobreza infantil, que é o nome do eixo designado pelo PAIS. Certo. Doutora Carmen, queria agora perguntar o que é que representa o projeto Primeiros Passos para os seus utentes? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do MITV, do projeto Primeiros Passos, para participar neste programa. Vou fazer também uma breve introdução sobre o Serviço Primeiros Passos, Infância Saudável, Vida Feliz. É esta a denominação do serviço. É uma resposta integrada no Serviço de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Gaia e surge da preocupação de que a diversidade à nascença compromete os direitos da criança e, principalmente, um início de uma vida saudável e digno da criança. Em Vila Nova de Gaia existem indicadores problemáticos de vulnerabilidade na infância, tais como o risco que afeta a segurança e a proteção da criança, a privação económica, as condições habitacionais pouco dignas, a instabilidade emocional dos pais, entre outras. O Serviço Primeiros Passos tem como missão prevenir e reduzir a vulnerabilidade na primeira infância, mais concretamente nos primeiros 1000 dias da criança, mais ou menos até cerca de 2 anos. É a nossa prioridade a nível de intervenção. E a visão é que as crianças nascidas em contextos frágeis se tornem adultos fortes.
A nossa intervenção assenta nos seguintes pilares: na atribuição dos bens essenciais à criança, tais como o leite adaptado e os produtos alimentares e de higiene e conforto para a criança. Na capacitação aos pais, através do que nós chamamos oficinas de parentalidade e oficinas de desenvolvimento pessoal, avaliação do desenvolvimento global da criança e as sessões multissensoriais, com a construção de projetos de vida e a monitorização e avaliação dos resultados. Respondendo à questão, pronto, o primeiro espaço representa um serviço de referência e de proximidade na área da primeira infância, que procura contribuir para a redução da vulnerabilidade. São orientadas e encaminhadas para o acesso aos seus direitos sociais, para o aumento da escolaridade, como uma oportunidade de integração em melhores postos de trabalho, porque nós trabalhamos sempre a autonomia destas famílias, encaminhadas para serviço de forma a ter apoio económico para quando surge uma situação de crise, articulação e tentativa sempre de integração em equipamentos sociais como creches e AMAs. E estas famílias também têm aqui a oportunidade no serviço de co-criar projetos de vida, em que inclui as suas necessidades, os seus desejos e as suas expectativas, tornando-se assim mais conscientes da mudança que devem implementar para a melhoria do bem-estar da criança e do próprio agregado. Doutora Cristina, pergunto-lhe agora qual o impacto do acompanhamento psicológico nos diferentes agregados? Ora, muito boa tarde a todos. Dizer que este impacto é um impacto positivo e necessário. E porquê? Nós, em primeira instância, temos que perceber que estas famílias, quando chegam até nós, vêm num estado ou num momento vulnerável, o que por si só pode determinar já aqui uma fragilidade no seu estado emocional. Partindo desta realidade, é importante nós olharmos para estes pais e para estas famílias numa dimensão multidimensional, onde o primeiro espaço tem como objetivo trabalhar de uma forma sistémica, porque, afinal de contas, a criança está integrada num sistema e nesse sistema é a família, mas também olhar de uma forma individualizada para cada um dos elementos. E desta forma nós estamos sempre a desenvolver e a promover o desenvolvimento saudável e feliz da criança. O primeiro espaço não tem, no momento, a resposta do acompanhamento psicológico individualizado, mas tem uma equipa sensível e com competências necessárias para identificar aquilo que são sinais que requerem aqui um encaminhamento para este acompanhamento psicológico direcionado, e aí nós trabalhamos em articulação com os nossos parceiros. Contudo, e naturalmente esta dimensão não pode ser posta de parte e é trabalhada naquilo que é a nossa dimensão a nível da capacitação, como a doutora Carmen já referiu, de onde é feito um trabalho de promoção do desenvolvimento humano, de onde são desenvolvidos processos através da metodologia de coaching e ferramentas da PNL e da inteligência emocional, de onde aquilo que pretendemos é que estes pais se tornem conscientes dos seus recursos internos e que dessa forma consigam, de facto, focar-se nas soluções e não tanto no problema. Os pais acabam por encontrar no primeiro espaço um espaço de ventilação emocional. Um espaço que potencia aqui a consciencialização daquilo que são os seus recursos internos. E, de alguma forma, todo este trabalho o que permite é que estes pais se tornem mais conscientes de si, mas também do seu potencial enquanto pais. Doutora Amanda Pereira, queria agora perguntar-lhe de que forma é que a intervenção no Gaia Ativa te beneficia os diferentes indivíduos? Portanto, nós em dois eixos diferentes, portanto, de duas formas diferentes, se bem que em muitos casos nós temos muitas intervenções em pais desempregados e depois os filhos acabam por beneficiar também noutro âmbito das nossas sessões. Portanto, depois acabam por ser as mesmas famílias, muitas vezes. Portanto, na área do emprego, há aqui um apoio em tudo que tem a ver com a preparação para a integração no mercado de trabalho. Portanto, nem sempre as pessoas, estando desempregadas, têm as características necessárias para poder ser possível esta integração. E, portanto, as nossas sessões são nesse sentido, de preparação, trabalhar a autoestima, trabalhar a aparência, trabalhar um currículo, trabalhar uma apresentação numa entrevista. Nós fazemos isto quer individualmente, quer em sessões de grupo.
também trabalhamos a nível do ensino superior e a capacitar os alunos e a fazê-los refletir e perceber o que é que os espera de futuro a nível da integração profissional. Mas ainda abrangemos outra área, que são os alunos que concluíram o sistema educativo ou que abandonaram e que estão meio perdidos porque efetivamente não conseguem perceber, ainda não têm algumas competências para desenvolver uma profissão e, portanto, precisam aqui de uma ajuda para conseguir prosseguir e para definirem qual o seu caminho profissional. E, portanto, apesar de não haver um acompanhamento, as pessoas podem-nos sempre procurar, depois de um primeiro contacto, podem-nos sempre procurar para os ajudarmos a preparar para uma entrevista, para os ajudarmos a melhorar o currículo, para tirar qualquer dúvida. E depois temos outra vertente também, que é a proximidade com as empresas locais. Nós temos uma das nossas atividades, é fazer parcerias com empresas locais, e nós temos várias parcerias no Concelho de Gaia, e que nos abrem as portas e nos oferecem e nos dão ofertas de emprego para nós encaminharmos a nossa população. E, portanto, nos aproximam um bocadinho, por exemplo, empresas como Corte Inglês, Dream Media, Era, Imobiliária. Nós temos uma série de empresas, sempre no nosso território, que nos abrem a porta para as pessoas que nós temos para integrar profissionalmente. A nível da família, nós fazemos um trabalho, aliás, acho que já fizemos uma ação em conjunto. Sim. É engraçado que foi recente e já fizemos uma ação em conjunto. Nós desenvolvemos sempre ações de capacitação para trabalhar as competências pessoais, as competências individuais, as competências, todas as competências no âmbito familiar, não só para prevenir, mas também para saberem lidar com as situações que vão sendo postas, vivenciadas. Portanto, nós trabalhamos para além das famílias, as crianças, e também temos ações dirigidas ao bom desenvolvimento destas, para propiciar momentos e atividades às quais não têm acesso. E, portanto, nós não temos um plano de ação onde temos determinadas atividades com um objetivo e dentro dessas atividades não é inflexível. Portanto, nós, neste caso, eu vou pegar aqui neste caso porque por acaso temos uma atividade há pouco tempo, houve aqui uma intenção de desenvolver uma ação com as crianças numa área em que as colegas não tinham feito um trabalho, que foi na estimulação sensorial. Nós fazemos esse trabalho, permitimos que fosse feito com entidade externa, no sentido porque era o dia da criança, porque era um dia especial, distinta, era um dia especial, queríamos proporcionar às mães e às famílias e às crianças um momento diferente e, portanto, desenvolvemos essa sessão que não estava em plano de ação. Portanto, nós temos flexibilidade de uma instituição identificar uma necessidade pelo acompanhamento que faz de determinadas famílias ou determinadas crianças e nós temos a possibilidade de desenvolver uma ação dirigida a essa temática. Portanto, temos uma abertura para conseguirmos ir de encontro às necessidades que vão surgindo, não é? Que não são fixas, sempre estanques. Exato. Doutora Carmen, perguntava-lhe quais os benefícios que sente que o acompanhamento psicossocial consegue ter. É assim, estas famílias sentem-se apoiadas, ouvidas e orientadas quando chegam ao primeiros passos, quer sinalizadas por instituições, quer muitas vezes por moto próprio. Muitas vezes estas famílias não têm conhecimento sobre os seus direitos, serviços que possam usufruir, conhecimento sobre parentalidade, alimentação no primeiro ano de vida e muitas vezes elas chegam até nós, de certa forma, um bocadinho desorientadas, um bocadinho perdidas. Acho que o grande benefício, o primeiro benefício é um pouco uma orientação, sentindo-se próximas ao nosso serviço, não é? E acompanhadas. Como benefícios, nós vemos pais mais capacitados e mais fortes emocionalmente.
pais integrados no mercado de trabalho, pais com aumento de escolaridade, com aumento de conhecimento sobre parentalidades, mães com aumento de autoestima, integração em informações e crianças também muitas vezes integradas em creches ou AMAs, que é um grande desafio existente a nível nacional na primeira infância. É muito complexo a integração de uma criança numa creche até os 2 anos e numa AMA. Exato. Doutora Cristina, através da candidatura à OBP e à Caixa 2020, conseguiram ter uma psicóloga a tempo inteiro e queria lhe perguntar quais são os benefícios e o que é que mudou com esta psicóloga a tempo inteiro. Ora bem, o projeto nasce em 2018 e teve sempre como objetivo prevenir e reduzir a vulnerabilidade na primeira infância. Naturalmente, quando vamos para o terreno, começamos a perceber que há necessidades que não foram imediatamente identificadas, outras que já foram pensadas e direcionadas naquilo que é o plano de intervenção do projeto e com o avançar do trabalho no terreno, percebe-se que a dimensão do trabalho que pode ser realizado pelo projeto é maior. Ora bem, um assistente social e meio psicólogo, porque era o que estava inicialmente, é escasso para aquilo que é um trabalho de proximidade, para aquilo que é um trabalho individualizado com estas famílias. E a dada altura percebemos que precisávamos, claro, que aumentar esta equipa e agora, se a pudéssemos aumentar, aumentávamos também, porque a solicitação e o trabalho a desenvolver é bastante. Mas um dos fatores, e especificamente nesta candidatura que surgiu como uma necessidade de intervenção, foi mesmo o desenvolvimento pessoal destes pais. Ora, nós estávamos a trabalhar naquilo que é dar a resposta às necessidades básicas e de conforto da criança, aquilo que é a co-construção do plano individual de vida, como falou a doutora Carmen, e também esta questão do desenvolvimento e da estimulação destas crianças, mas percebemos a dada altura que se não trabalharmos estes pais como seres individuais, na sua consciência de quem é que são, de quem querem ser, de qual é o momento atual e para onde se querem direcionar, acabamos por não criar consistência naquilo que é a mudança e a necessidade de transformação. Pretende-se que o projeto, ou que o primeiro espaço seja uma fase de transição para estas famílias. A equipa surge aqui como facilitador deste processo e, por isso, passar a ter um psicólogo a tempo inteiro permitiu desenvolver outras ações que ainda não estavam equacionadas numa fase inicial, mas também garantir um trabalho mais próximo e mais consistente com estas famílias. Exato. Doutora Amanda, queria lhe perguntar se considera que as respostas de prevenção cada vez mais têm um papel fundamental na nossa sociedade civil. Eu vou pegar num ditado muito antigo e mais vale prevenir que remediar. Isto é usado para tudo e na área social é muito importante. Eu acho que se nós, desde cedo, trabalharmos especialmente no nosso eixo 2, porque é aqui que nós podemos fazer a prevenção, na área familiar. Havendo um trabalho de prevenção, vai evitar, ou pelo menos fazer com que as pessoas aprendam a lidar, ou munir de ferramentas para se lidar com constrangimentos e com dificuldades e com conflito, especialmente a nível do conflito. E, portanto, é sem dúvida a prevenção na área social, para mim não há dúvida nenhuma que quanto mais precoce, mais danos minimiza. Portanto, eu acho que é essencial ir havendo cada vez mais uma intervenção precoce. Ao longo do tempo, não é? Exato. No mesmo sentido da questão da doutora Amanda, eu perguntava-lhe assim, doutora Carmen, se considera que as respostas de prevenção têm um papel cada vez mais fundamental na nossa sociedade. Sem dúvida. Muitas vezes, os pais em situação de vulnerabilidade não têm consciência nem conhecimento sobre estas questões de parentalidade. Replicam o que aprenderam, replicam muitas vezes o que fizeram com os filhos mais velhos. E muitas vezes estas famílias podem ter até comportamentos negligentes, mas de uma forma inconsciente, o chamado negligência inconsciente. É essencial estas famílias terem estas ferramentas para para a promoção, não é, do desenvolvimento infantil integral, bem como também para a co-construção de seus projetos de vida familiar, a nível escolar, a nível profissional, económico.
Deste modo, ao trabalharmos na prevenção, também contribui para a diminuição das situações sinalizadas nas CPCJs, contribui também para a diminuição dos encaminhamentos para o acolhimento residencial ou mesmo o acolhimento familiar, e depois também irá contribuir a posteriori, não é, para uma redução da atribuição dos subsídios sociais, do insucesso escolar, entre outras problemáticas. É um ciclo de sucesso. É. Doutora Cristina, uma última questão. Quais as políticas públicas e sociais que considera que ainda estão por desenvolver ou que poderiam ser mais desenvolvidas com a ajuda necessária, claro, no âmbito da ação do projeto do Primeiro Passo? Muito bem. Antes de responder à sua questão, e se me permite, queria só fazer aqui a ponte relativamente a uma informação que foi partilhada também pela doutora Amândia, no sentido em que a equipa é reduzida, neste momento, para o trabalho que é desenvolvido, mas felizmente nós trabalhamos bem em parceria e daí surgem estas sinergias com outros projetos. A área da estimulação sensorial é um dos pilares de intervenção, mas é muito positivo nós podermos cruzar aquilo que é o conhecimento e o trabalho também feito com outros parceiros. E daí termos tido essa experiência... Esperemos que Boa. venhamos a ter Sim, outras. Mas quem diz este projeto, diz outros projetos ou outros profissionais especialistas nas mais diversas áreas da primeira infância que contribuem com o seu conhecimento e neste trabalho direto com as famílias. Respondendo à sua questão, da nossa experiência de terreno, nós percebemos que, de facto, há lacunas, há pontos de melhoria no que diz respeito às políticas existentes no que diz respeito à primeira infância. Se pensarmos que não existe um serviço de referência direcionado para esta área, percebemos que, de facto, se calhar era uma mais-valia existir um serviço de referência que pudesse acolher, que pudesse informar, que pudesse direcionar estes pais, que muitas vezes não estão nem conscientes, nem têm conhecimento dos apoios sociais a que têm direito. Okay? Que fosse um serviço que os pudesse encaminhar para outras respostas, que pudesse complementar aquilo que é a necessidade diagnosticada. A atribuição de um gestor de família neste contexto, iria reduzir o número de vezes em que as famílias se dirigem a instituições, a serviços distintos para solicitar apoios, que muitas vezes não estão alinhados com o trabalho de intervenção na primeira infância e acaba por fazer com que estas famílias tenham que repetir um conjunto de vezes a sua história de vida, o seu momento atual, para além de desgastante, também traz uma conotação e uma carga de desconforto, de sofrimento. Por isso, termos aqui um serviço de referência seria excelente. O primeiro passo acaba por ter aqui um trabalho de ponte com estes serviços, porque vai fazendo esta articulação com as famílias que chegam até nós, mas de facto é algo que vamos identificando. A oferta a nível dos transportes acaba por ser também, não se compadece, digamos assim, com aquilo que são as necessidades das famílias. Não, o Conselho é muito grande, há famílias que vêm de muito longe, a resposta a nível dos transportes nem sempre é melhor, por isso o que acontece às vezes é não vêm às consultas ou não vêm aos atendimentos, o dinheiro que está associado para a deslocação não consegue ser suportada por parcos rendimentos, por isso aqui também seria importante de se poder rever a resposta. A questão das creches, como falava a doutora Carmen, não é? Até aos 2 anos de idade, até aos 3 anos de idade, digamos assim, não existe uma resposta efetiva neste sentido. Isto faz com que os pais e muitas vezes as mães tenham que adiar a entrada no mercado de trabalho para ficar com estas crianças. Isso faz com que se comprometa aquilo que é a autonomia financeira desta família. Mas, por outro lado, esta criança também acaba por estar privada daquilo que é uma interação direcionada e um estímulo para o seu desenvolvimento e a interação entre pares, não é? E muitas vezes estas famílias não estão tão conscientes daquilo que podem fazer para essa estimulação. Os problemas associados ao seu momento também faz com que dispersem desse objetivo e o primeiro passo nas oficinas e num trabalho mais direcionado após a avaliação do desenvolvimento global da criança vai direcionando com a criança, mas no intuito de munir os pais destas competências. Quando se verificam comprometimentos a nível do desenvolvimento global da criança, desde a identificação ao encaminhamento até chegar à dita especialidade, vai aqui uma grande janela de tempo.
E sabemos que os primeiros 1000 dias de vida é um período crucial para o desenvolvimento da criança. Não quer dizer que ela não se vai desenvolver depois desses 1000 dias, mas já estamos a comprometer um potencial imenso que é defendido pelas organizações internacionais de apoio à infância, mas de conhecimento pela literatura científica, nós entendemos que é realmente um período muito importante. Por isso, haver aqui uma forma de que estes processos sejam mais céleres, por forma a garantir e minimizar este impacto negativo no desenvolvimento da criança é essencial. E depois vamos pensar, estamos a passar por este período complexo, não é? Associado a esta guerra na Ucrânia, que tem impactos a uma escala bastante alargada, não é? Houve aqui uma inflação, e vamos falar aqui especificamente no que diz respeito aos alimentos, ao cabaz alimentar, numa inflação bastante significativa, que faz com que estas famílias, se já tinham dificuldades, mais dificuldades passem a ter. E depois vamos pensar da seguinte forma. Uma criança, um bebê, requer bastantes produtos de bem-estar, de conforto, e se pensarmos que um grande número de crianças é alimentado a leite adaptado, estamos a falar num dispêndio mensal e gigante. Okay? Estamos a falar que cada vez mais identificamos crianças com a prescrição de leites específicos associados a problemas identificados no âmbito da saúde, que pode rondar os 30 euros, uma lata de 400 gramas que dá para 3 dias. Multiplicado isto ao mês, podemos perceber que é um valor extremamente elevado para aquilo que estas famílias podem suportar. Por isso, a revisão de apoios neste sentido seria, de facto, essencial. Isto são algumas das políticas que estão sinalizadas para nós como necessárias de melhorar, de pensar, repensar o que é que podemos fazer. Quero agradecer novamente às nossas 3 convidadas, não só pela presença no nosso programa, mas também pelos projetos que desenvolvem, para, como a doutora Carmen disse, para que crianças que nascem em contextos mais frágeis possam ser adultos mais fortes. Quanto a si, despeço-me por hoje e voltamos na próxima semana para mais um Falar Informal. Obrigada.